bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Respostas Divinas. Eu sou o Pastor Wellington. Olha, se você está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Então, e o tema é super interessante. O tema de hoje é a volta de Jesus, parte 2. Nós já fizemos sobre a volta de Jesus, a parte 1, mas o conteúdo acerca da volta de Jesus é uma matéria muito extensa, não dá para a gente terminar tudo em um vídeo só. Por isso eu senti a necessidade de trazer para vocês acerca da volta de Jesus, parte 2. E nós iremos falar dentro da volta de Jesus, vai ter vários acontecimentos, vai ter sinais nos céus, sinais na terra, tem uma porção de mudanças climáticas, muitas coisas mesmo vão acontecer na volta de Jesus. Não dá para mim falar sobre todos eles em um vídeo só, mas hoje eu vou me ater apenas em relação à volta de Jesus sobre a ressurreição dos mortos. É um tema muito interessante na volta de Jesus. O que vai acontecer com aqueles que já morreram? Então vamos aí entender melhor acerca da ressurreição dos mortos lá na volta de Jesus. Olha, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, a palavra já nos diz o seguinte, olha, sobre a volta de Jesus, diz assim, eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, contemplarão, todo mundo vai ver a volta de Jesus. E interessante também é que quando se fala que todos os olhos verão, não está falando sobre os vivos só, não é só sobre os vivos, mas também os mortos também, eles verão a volta de Jesus. Aí a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Mas lá um versículo antes, uma parte antes do versículo, diz assim, até mesmo os que se traspassaram, aqueles que já morreram, também verão a vinda de Jesus. O negócio é um pouco assim, na visão humana, nós somos muito limitados, nós não temos aquele entendimento amplo, né, acerca das coisas divinas, porque tem coisa que é mistério, não tem como a gente entender tudo, mas aquilo que a Bíblia passa para a gente, podemos entender, podemos analisar e ter isso como verdade. Então, a palavra de Deus diz que os mortos, né, verão também a volta de Jesus. Olha, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ele os tornará a trazer de volta. A Bíblia está dizendo que na volta de Jesus, aqueles que dormiram em Cristo. Quando a Bíblia fala sobre aqueles que dormiram em Cristo, a palavra do Senhor está falando daqueles que morreram na presença do Senhor, aqueles que serviram a Deus, aqueles que andaram na presença do Senhor, aqueles que abriram mão de muitas coisas para permanecer na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus o tornará de volta, mas Deus também o tornará de volta, vão ressuscitar também aqueles que morreram longe da presença do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo aqui que os mortos ressuscitarão. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14. Olha, aí surge aquela questão, aquela dúvida, né? Talvez você pode estar até questionando agora acerca daquele assunto muito interessante. Olha, e aqueles que morreram há muito tempo? Aqueles que o mar já não existe corpo, né, da pessoa mais, já foram queimados. Aquelas pessoas que morreram no mar e desapareceu. Aí fica aquela questão, e essas pessoas? Enquanto aqueles que estão sepultados agora, você vai lá no cemitério e encontra lá, você pode abrir e encontra os ossos, tudo bem. E aqueles que nem existem mais, aqueles que foram cremados. Tem famílias que optam, né, em que seus entes queridos não fiquem na terra, mas cremam, passam por aqueles procedimentos
e pega o pó, joga no mar, joga nas matas, joga nas cachoeiras, tá? E essas pessoas, em relação a essas pessoas que não existe nenhum fragmento mais desse corpo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, vai dizer o seguinte, o mar vai entregar os mortos, a terra vai ter que entregar também, mesmo aquele que desapareceu no meio da terra, a terra vai ter que devolver os mortos também. Agora, por favor, não me pergunte como que isto vai acontecer, porque tem coisa que é mistério de Deus, né, Cris? Com certeza. A mente nossa não consegue alcançar, é muito limitado a nossa mente, a gente não consegue entender esse mistério. Isso aí é coisa de Deus, tá, gente? Quando Jesus voltar, o mar, aqueles que já morreram, Ulisses Guimarães, lembra de Ulisses? Que caiu de helicóptero e sumiu, ninguém achou o corpo, vai ter que voltar também. Todo mundo que morreram vão ter que voltar, o mar vai prestar conta, a terra vai prestar conta, o fogo vai prestar conta e todos eles voltarão na volta de Jesus para comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado. Quando se trata da ressurreição dos mortos na vinda de Jesus, tem uma parte muito interessante aí que a gente tem que ater a isso. Tem uma coisa aqui na Bíblia muito interessante acerca da ressurreição dos mortos. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, pode conferir aí, versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: bem-aventurados são aqueles que participarem, da primeira ressurreição. Quando Jesus voltar, vai ter duas ressurreições, mas tudo simultaneamente, Não é um intervalo muito grande, não. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz o seguinte: pois, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: pois, dado a ordem, com voz de arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aqueles que morreram na presença do Senhor vão ressuscitar primeiro. Depois vão ressuscitar aquelas pessoas que não morreram na presença de Deus, tá bom? Então eu tenho que passar para vocês aqui que a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Olha, aqueles que participam da primeira ressurreição são aqueles que morreram em Cristo, que vão morar no céu com Jesus. Mas interessante também, a palavra do Senhor, ela nos ensina que quando houver essa ressurreição, os salvos, aqueles que ressuscitarem primeiro, Deus colocará à sua direita, e aqueles que morreram longe da presença de Deus vão ser colocados à sua esquerda. E esses dois grupos vão se juntar com aqueles que estão vivos. Daí vai haver o julgamento de todas as pessoas, tá? Tanto vivos quanto mortos. Existe uma doutrina que é pregado por aí, que eu gostaria até de aproveitar esse momento e tirar dúvida de alguém. Muitas vezes você tem dúvida, acerca da reencarnação, a pessoa morre e depois de um tempo, a pessoa encarna em uma outra pessoa, até mesmo no animal, sobre a reencarnação. Olha, a Bíblia, ela não ensina isso não. A Bíblia, ela é totalmente contra a questão da reencarnação. Lá em Hebreus, presta atenção, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, diz o seguinte: olha, está determinado o homem, o ser humano, morrer uma só vez. E depois vir o juízo, o juízo que vai acontecer na volta de Jesus. Então, gente, esse negócio da pessoa morrer e reencarnar, isso aí não está na Bíblia, não. Eu estou dizendo para você o que está na Bíblia. Eu não estou inventando, não é história da carochinha, não. Eu estou falando para vocês, mas estou mostrando na palavra de Deus aonde está escrito isso. A Bíblia diz, de novo, Hebreus 9, 27, o homem, o ser humano, está ordenado morrer uma só vez, tá? Morrer uma só vez, depois vem o julgamento final. Falando nisso, gostaria de abrir uma entre aspas aí, para falar para vocês que todos os domingos,
às 15 horas, nós temos um quadro no nosso canal chamado Pergunte ao Pastor. Então, dentro dos comentários dos vídeos que nós estaremos postando, você vai fazer pergunta, aquilo que você tem dúvida acerca da vida espiritual da Bíblia. E todos os domingos nós temos aí, às 15 horas, Pergunte ao Pastor. E eu estarei respondendo com você essas perguntas, tirando essas dúvidas. Se você tem dúvida de alguma coisa, já pode deixar até nesse vídeo aqui mesmo. Já deixa no seu comentário e nós estaremos respondendo todos os domingos, tá bom, gente? Olha, em relação aos mortos, nós comentamos aí, né, de uma forma até bem sucinto, porque o negócio é muito extenso mesmo, mas em relação aos vivos, e aquelas pessoas que estão vivas, Cris, estamos vivos, né? E você que está vivo? O que vai acontecer na volta de Jesus? 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Diz o seguinte: eis que eu digo um mistério, diz a palavra de Deus. Nem todos dormiremos. Dormir aqui é morrer, tá, gente? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É o seguinte, nós que estamos vivos, quando Jesus voltar, quando as trombetas começarem a tocar, esse corpo nosso aqui, essa matéria aqui, ó, vai ser transformado em um corpo celestial, num corpo incorruptível, porque essa carcaça aqui, esse negócio aqui, ó, isso aqui não vai subir para o céu assim não. Isso aqui vai ser transformado num corpo glorificado, num corpo totalmente diferente. Mas se você perguntar assim, será que isso vai doer? Será que eu vou sentir alguma coisa? Não. É no abrir e fechar dos olhos, quando Jesus aparecer lá em cima, assim, ó, você vai estar olhando para o céu, vendo Jesus voltar, na mesma hora, o teu corpo é transformado, tá? E você começa a ascender, começa a subir ao encontro de Jesus. Você não vai dar nem por conta que teu corpo já foi transformado, tá? Num corpo incorruptível. Porque esse corpo nosso aqui, ele está muito limitado, não tem como ir para o céu com esse corpo aqui, tá? Tem natureza pecaminosa, tem uma porção de coisa nesse corpo. Então o corpo precisa sofrer uma transformação. Aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, eles virão já com o corpo transformado já. Eles não vão ressuscitar e depois Jesus vai transformar o corpo, não. Eles já vão nascer, já vão ressuscitar com o corpo já transformados. Que legal, né? E todos nós subiremos ao encontro de Jesus. E isso vai acontecer com aqueles que estiverem vivos. Versículo 15 ainda, do mesmo de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós que estamos vivos, olha só, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos a morte, não morreremos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E aí estaremos com o Senhor, sabe quanto tempo? Para sempre. Vai ser algo tremendo e maravilhoso, né? Morar com Jesus, nós vamos encontrar Jesus, vamos ver Jesus face a face, tá? Porque vocês sabem que a palavra do Senhor fala que Jesus, ele não tinha aparência ou nem formosura. As pessoas estão esperando Jesus errado, estão esperando Jesus que na verdade nem é Jesus. Aí sim, na volta dele, nós vamos ver Jesus face a face, veremos Jesus de fato como ele é, tá? Eu até deixo aí para vocês essa parte aí que diz o seguinte: Jesus não tinha beleza e nem formosura para que desejássemos. Jesus, irmãos, ele não tinha cabelos compridos, olhos azuis, olhos verdes, né? Não tinha nada disso, não. É só você dar uma chegadinha lá, pesquisa na internet
e vai lá onde ele nasceu, você vê como é que é o povo de lá. É tudo assim, uns morenos, né? Uns mulatos, o cabelo não é nem liso e nem assim caracolado que nem o meu, mas é um cabelo meio diferente, meio afro, né? É afro, Cris? Meio diferente, né? É diferente, não é esse Jesus que nós estamos vendo por aí. Então, nesse dia, aí nós vamos encontrar com Jesus e vermos como ele é de fato, tá bom, gente? Então, tá aí o nosso breve estudo acerca da volta de Jesus e ficamos, presos aqui na parte da ressurreição dos mortos e daqueles que ficarão vivos. O que vão acontecer com todos nós? O nosso objetivo é que esta palavra chegue a muitos corações. Tem gente precisando de uma palavra dessa, tem gente precisando de um entendimento desse. Então, a nossa finalidade é levar esse vídeo a muitas pessoas. Se você nos ajudar, a gente vai conseguir levar e você será um missionário dentro da tua casa. Você vai estar levando esta palavra a muitas pessoas. Deus abençoe a tua vida. Não esqueçam que nós temos vídeos todos os dias. Às 6 horas da manhã é oração. Não saia de casa sem primeiro você orar, entrar na presença de Deus. Se você começa o dia bem, que é orando, com certeza o seu dia vai ser maravilhoso, tá bom? Não esqueçam, todos os dias, às 6 horas da manhã, eu orarei com você. E terça, sexta e domingo, nós temos uma palavra abençoada para você também. Ficam na paz do Senhor, gente, e até o próximo vídeo.